Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a esse ajuntamento do povo de Deus, esse ajuntamento que nos faz reunirmos em nome de Jesus. Como é que tá aí? O frio tá grande aí na sua casa, essa semana gelada. Eu quero do fundo do meu coração e eu desejo do mais profundo da minha alma que o Espírito Santo de Deus e que a presença do Senhor aqueça o seu coração. Que você possa tomar um chocolate quente, um chá quente, um café, mas que você possa ser aquecido de verdade pela presença do Deus vivo dentro do seu coração. Eu quero convidar você a se apresentar diante de Deus. Talvez você vai deixar coisas que você está fazendo para focar neste momento, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir canções que abençoarão a sua vida, mas que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade para aplicar esse momento dentro do seu coração. Nós vamos orar e eu queria que, se você puder, você possa fechar os seus olhos nesse momento e permitir, clamar, se apresentar diante de Deus para que Ele assim haja neste momento. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus e nós o convidamos, Senhor, para que venha e tome conta do nosso coração neste momento, para que o Senhor aplique a Tua palavra de forma viva a nosso coração, que o Senhor atenda ao clamor, ó Deus, das petições que faremos durante esse culto, Senhor, e que acima de tudo, Deus, o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar conosco, Pai. Por isso nós estamos reunidos neste momento, clamando a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para o mar, teu filho te amou por mim, teu
Você já compartilhou aí no chat alguns motivos que você tem dentro do seu coração? Talvez você vai orar por pessoas, por situações, por pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, talvez na vida profissional, pessoas que estão precisando de emprego. Esse é o momento em que nós vamos nos apresentar diante de Deus e nós vamos clamar para que a vontade desse Deus seja aperfeiçoada na nossa vida. Nós vamos colocar os nossos motivos porque cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está presente. Nós vamos continuar orando, pelo seu Gilberto, pelo pai do irmão Roberto, que está ali naquela luta, no tratamento de câncer, que Deus possa abençoá-lo de uma forma especial, dando forças ali à sua mãe, a dona Júlia, para que ela seja fortalecida pelo Senhor diante de toda essa situação, e que toda a família possa ver a boa mão do Senhor. Nós vamos continuar orando, pela vida ali da mãe da irmã Raquel, que está lá em viagem, ali para os lados de São Pedro, onde ela está cuidando da mãe, que também não está bem, para que o Senhor possa tomar conta de toda aquela situação, guiando, confortando, levando toda aquela equipe médica a agir para abençoar, que a irmã Noemi, ela possa ser restaurada, possa ser ali cuidada da melhor forma possível, E talvez você tenha apresentado outras pessoas que estão vindo aí à sua mente, à sua memória, Porque esse é o momento de clamarmos ao Senhor. Se você tem algum motivo aí no seu coração, esse é o momento que eu queria que você falasse com Deus. Talvez aí do seu jeitinho, fechasse os teus olhos e falasse: Deus, o Senhor sabe que essa situação tem tomado conta do meu coração. Por isso, neste momento, eu quero apresentar ao Senhor. Fale com Deus qual é essa situação. Nós cremos que Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Podemos orar nesse momento? Pai amado, nós oramos em nome de Jesus, apresentamos todos esses pedidos, ó Deus, que foram teclados no chat. Nós apresentamos os pedidos que falamos com relação à enfermidade, que o Senhor possa restaurar a vida da irmã Noemi, possa trazer a restauração ali também da saúde, ó Deus, do seu Gilberto. Nós estamos orando para que haja uma restauração completa e nós nos unimos em oração, ó Deus, com esses pedidos que estão sendo apresentados pelos seus filhos. Aqueles que escreveram no chat, aqueles que estão neste momento apresentando, ó Deus, diante do Senhor, pedidos que estão na mente e coração, entregando nas tuas mãos para que o Senhor haja de uma forma toda especial para que a sua vontade se cumpra, Pai. Nós estamos reunidos nesse momento e oramos confiando a Deus, entregando os nossos motivos ao Senhor, fazendo essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi
e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nós estamos refletindo a respeito da vida de Davi, de acontecimentos que ocorreram na vida dele, na vida da família e que trouxeram grande dor e ao mesmo tempo grandes aprendizados, para a vida dele, para a vida daqueles que andavam, que caminhavam ao redor dele. Na última semana nós aprendemos um pouquinho a respeito do Salmo de número 4, onde Davi ali vivia o contexto, onde o seu filho Absalão acabou por assassinar o próprio irmão chamado Aminon. Ele havia abusado de sua irmã ali por parte de mãe Tamar, e Absalão ele fica tremendamente irado e nutre dentro do coração alguns sentimentos. E não somente isso, nós vimos que Davi ele aprendeu a confiar no Senhor, pois Deus guerreava juntamente dele. Nós aprendemos também que ele confiava no livramento do Senhor. Hoje nós vamos focar um pouquinho a respeito do personagem Absalão, do filho dele que acabou por assassinar e tentar tomar o trono do próprio pai. E nós vamos aprender a respeito da influência das feridas da alma. Quando nós nos deixamos levar por dores, por sentimentos destrutivos, nós nos tornamos capazes de fazermos coisas terríveis, porque nós somos levados e guiados pela dor, pelas feridas que tomam conta do nosso coração. Eu quero convidar você a acompanhar o trecho de 2 Samuel, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 20. Absalão, irmão de Tamar, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão, ele não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Que Deus abençoe esse trecho e aplique à nossa vida e ao nosso coração. Esse texto aqui, que é narrado aqui, na carta, no livro aqui de 2 Samuel, mostra que já havia sido consumado a violência de Aminon sobre Tamar. E aqui é apresentado o personagem Absalão, irmão, por parte de mãe ali de Tamar. E o texto começa a mostrar que ele ficou muito chateado, ele ficou muito indignado com aquilo que havia acontecido. E Absalão ele está sofrendo a dor da violência de Aminon, aquilo que ele havia feito contra Tamar. E isso o leva a tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. E ele, nesse momento, é revelado como uma pessoa que está sendo guiado por sentimentos, por feridas dentro do coração. E ao invés de procurar ajuda e de se abrir diante do contexto e da situação que ele vivia, ele acaba por ficar calado. O versículo 22, lá de 2 Samuel, capítulo 13, vai dizer: e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã. Quando eu olho para a história de Absalão, ele começa a se deixar levar por sentimentos que estavam sobre a vida dele. E a aplicação para a nossa vida é que sempre que nós calamos os nossos sentimentos ou algumas feridas que vêm sobre o nosso coração, nós corremos o risco de estarmos sendo guiados por sentimentos destrutivos. Absalão, ele começa a nutrir dentro do seu coração um sentimento chamado ódio. Ele começa a desenvolver no coração um ódio muito grande contra Aminon, seu irmão.
E a partir deste momento, ele entra numa escalada de destruição na sua vida. Ele abre brechas dentro do seu coração para que coisas ruins e decisões e escolhas ruins fizessem parte da vida dele. Absalão, tomado completamente pelo sentimento de ódio, ele traça planos para matar o seu irmão Amnon. Ele traça planos porque ele desejava que aquele sentimento de ódio fosse colocado em prática e arquitetado um plano de vingança, para que ele pudesse, de alguma forma, ter a justiça que ele queria, baseado no sentimento que tomava conta do coração dele. E o texto vai começar a narrar ali nos capítulos 13, 14 e 15, que ele traça um plano para que ele pudesse executar o assassinato do seu irmão que havia abusado da sua irmã. O texto nesses capítulos vai mostrar que ele decide fazer uma festa e a ideia dele era levar todos os seus irmãos e o seu pai junto, para que pudesse estar ali participando dessa festa. Davi, ele se recusa, ele declina ao convite, mas ele dá permissão para que ele fizesse essa festa junto dos seus irmãos. E ali acontece uma grande tragédia. Lá em 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 28, a palavra do Senhor vai dizer que Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho, e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão, não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos, assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens, e então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Olha só o que estava acontecendo. Ele executa o seu plano de vingança alimentado pelo ódio dentro do seu coração. Ele é alimentado durante 2 anos pelo sentimento de tristeza, de angústia e de ódio, que o levou durante esses 2 anos a qual havia acontecido o abuso, a planejar esse momento que aconteceu naquela festa que ele havia planejado ali para os seus irmãos. E ele executa aquele sentimento de justiça própria ao matar o seu irmão. E nós estamos diante de uma pessoa que se deixa levar pelo ódio, se deixa dominar por sentimentos destrutivos e acabam por executar uma tarefa terrível, o assassinato do próprio irmão. E de repente aquela família que já sofria as dores daquele abuso começa a sofrer um sentimento de dor, destruição ainda maior dentro da família. Aplicando para as nossas vidas, todas as vezes que nós permitirmos que sejamos guiados por sentimentos destrutivos, nós nos tornamos agentes de destruição. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes ao redor, as pessoas que estão ao nosso redor, e nós acabamos por ferir essas pessoas que estão perto de nós com a mesma dor que fomos feridos. E nós estamos destilhando, espalhando ainda mais destruição ao nosso redor. E nós começamos a distribuir a mesma ferida que muitas vezes assola o nosso coração. E isso porque nós abrimos uma brecha dentro do nosso coração e da nossa alma para que a dor assumisse o controle das nossas decisões. Era isso que estava acontecendo no coração de Absalão. Ele estava ali totalmente focado no desejo de vingança. Absalão ali no versículo 23 vai mostrar que ele nutriu sentimentos de ódio por 2 anos. E essa atitude fez com que o seu desejo de vingança viesse e assumisse o lugar das suas decisões. E isso o levou a arquitetar esse plano de assassinato do seu irmão. E é nesse momento que eu gosto de dizer que Absalão ele ingressa numa jornada, numa estrada de destruição, levando ira e desejo de vingança por onde quer que ele estava vivendo. Quando você olha para a sua vida, será que existe algum sentimento destrutivo que tem influenciado você em suas tomadas de decisões?
Quais são os sentimentos que talvez há anos você tem nutrido dentro do seu coração, por feridas que foram causadas contra você, e isso tem influenciado as escolhas da sua vida. Coisas que talvez fizeram mal ao seu coração e hoje tem feito com que as suas escolhas sejam contaminadas por causa de feridas na sua alma, por causa de machucados dentro do seu coração. Talvez você esteja na fase de mutação, onde o sentimento de ódio ou talvez o sentimento de decepção possa vir a ser transformado num desejo de vingança. Quando chega-se a esse ponto, a única coisa que o coração humano, o coração que é guiado por sentimentos humanos, consegue enxergar, são os planos de morte que acabam por tomar conta da nossa alma. Foi isso que aconteceu com Absalão. Absalão, ele estava ali sendo guiado numa estrada de destruição, porque ele não conseguia lidar com aquele sentimento de ódio dentro do coração. E a partir daquele momento, a porta da destruição foi aberta para a sua vida e para a sua família. Quais são as portas que você tem aberto baseado em seus sentimentos? Quando você abre essa porta em sua vida, a porta para alimentar a ira dentro do seu coração, você começa a traçar um caminho que vai te conduzir para longe da vontade de Deus. E isso pode fazer com que você assuma o papel, o protagonismo de ser um agente de destruição, por se deixar levar por sentimentos que têm tomado conta da sua alma. Só existe uma maneira de mudar isso dentro do nosso coração, quando nós identificamos que estamos sendo levados por algum sentimento destrutivo. É nós clamarmos pelo socorro do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, e nós seremos levados, conduzidos para a jornada de restauração. E nós vamos aprender que precisamos abrir mão de justiça própria e permitir que a vontade de Deus e do Espírito Santo do Senhor, ele volte a dirigir a nossa vida. Quando nós olhamos para a história de Absalão, não foi isso que aconteceu. Ele não somente se deixou levar pela ira e pelo sentimento de vingança, a história não para por aí. Ele acaba sendo levado a um outro sentimento que gerou outra atitude, que era o desejo de poder. Nós vamos ver que depois que acontece esse assassinato de Aminon, ele foge por 4 anos. E ali, Absalão começa a usar alguns amigos influentes que faziam parte ali da vida do rei Davi, para que pudesse dar uma oportunidade para que ele pudesse regressar para perto ali do palácio real. E ele ali é autorizado por seu pai, que já estava sentindo saudades. Ele estava longe, vivendo de uma forma fugindo da presença do rei por medo, e ele é autorizado a se aproximar mais uma vez do palácio real. Mas Davi ainda assim ficou por mais alguns anos sem ver a presença do próprio filho. E aquele filho, durante esses anos de ausência, de estar perto do pai, ele começa a planejar e a maquinar em sua mente um novo plano que foi alimentado pelo ódio e desejo de vingança. Nesse momento ele deseja o poder e ele começa a planejar a derrubada do próprio pai para que ele pudesse assumir o trono de Davi. Davi, que era escolhido de Deus, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus Todo-Poderoso. Ele está ali naquele momento sendo ameaçado pelo próprio filho. Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, agora a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer que algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E ele se levanta cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. E sempre que alguém trazia uma causa para ele, para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha.
E a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão e abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que viam pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Olha o que começa a acontecer. Absalão, ele começa a usar de toda a espontaneidade que ele tinha, de todo o carisma que ele tinha, para executar o plano de substituir o reino do próprio pai por ele, o reinado do próprio pai Davi por ele. E ele se aproxima de uma forma sorrateira das pessoas que chegavam até a cidade, que estavam buscando ajuda. E ele começou a minar destruição dentro do reinado do próprio pai. Ele começa a ser usado pelo inimigo para levar destruição ao reinado de rei Davi. E ele usa algumas armas, algumas ferramentas aqui. Ele começa manipulando, seduzindo as pessoas, oferecendo uma falsa confiança àquele povo, para que aquelas pessoas se voltassem a ele contra o reinado do próprio pai. Mas o objetivo dentro do coração dele era simplesmente colocar em prática o plano de destruição do trono de Davi. Queridos, às vezes esse mesmo sentimento que tomou conta do coração de Absalão, ele pode vir a tomar conta do nosso coração e da nossa vida. Isso pode acontecer em algumas circunstâncias onde as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imagino, e ao invés de eu apresentar esse motivo ao Senhor para que Deus conduza, eu começo a agir de uma forma sorrateira para que aquilo que está acontecendo se cesse, sem sequer buscar a orientação e direção de Deus. E de repente eu estou me tornando um agente de destruição nas circunstâncias que acontecem. Às vezes isso pode acontecer dentro da nossa própria casa. Isso pode acontecer no relacionamento com pai, com filho, com parentes. E de repente nós nos tornamos agente de destruição, onde quando nós estamos na frente de uma pessoa nós falamos algo, quando nós estamos na frente de outras pessoas nós falamos outra coisa. E de repente existe um desvio de caráter acontecendo que está trazendo destruição ao invés de bênção na nossa vida. Isso pode acontecer dentro de um ambiente profissional, num ambiente de trabalho, onde pessoas com dificuldades em sua personalidade acabam por ser deixados levar por sentimentos e acabam sendo agentes de destruição, levando destruição ao ambiente profissional, onde eu estou diante de algumas pessoas, falando alguma coisa, e eu estou diante de outras pessoas dizendo outras. E de repente nós estamos vivendo uma vida que só estamos levando destruição ao invés de bênção na vida das pessoas. Absalão, ele começa a manipular a circunstância para que o plano dele de tirar o trono de seu pai fosse executado. Dá uma olhada no trilho, dá uma olhada naquilo que está acontecendo na vida de Absalão. O trajeto que ele levou para chegar até esse momento. Primeiro ele é guiado pelo sentimento de ira por causa do abuso de sua irmã. Aquele sentimento, durante 2 anos, ele alimentou e se tornou em sentimento de vingança. E logo depois que isso acontece, anos depois, ele é dominado por um outro sentimento, que é o desejo de poder. Nesse momento, o desejo de poder assume as decisões de sua escolha e ele chega ao ponto de ameaçar o trono do próprio pai. Lá em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem os sons das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. E depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi.
e a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. E diante dessa investida, Absalão decide agir contra o próprio pai. É isso que o texto está mostrando. Absalão, ele toma a decisão, se unindo com conselheiros do próprio rei Davi, para que pudesse derrubá-lo do próprio trono. E Absalão, tomado pelo desejo de poder, não mede consequências, ameaçando a vida do próprio pai. E diante de toda essa investida de Absalão, Davi, ele decide fugir, porque se ele assim o fizesse, ele pouparia a vida de soldados e a vida do próprio povo. As atitudes de Davi vai chamar a atenção para o nosso coração. Mesmo diante de uma pressão, de ameaças de morte, ele se preocupa com aqueles a qual Deus confiou em suas mãos. O versículo 14 de 2 Samuel, no capítulo 15, vai dizer que em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão, e se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará nossa ruína e matará o povo à espada. Depois de várias tentativas de matar Davi, ele começa a colocar em prática esse sentimento pela busca do poder, por causa das feridas do seu coração. Queridos, todas as vezes que você se permitir ser guiado por sentimento de ódio, por sentimentos que eu chamo de sentimentos destrutivos da nossa alma, nós seremos levados a tomarmos decisões e escolhas que vai levar à destruição. E chega um momento que o nosso coração está tão cego que nós nem sequer venhamos a perguntar se aquilo que está acontecendo é plano de Deus para a nossa vida. Absalão, ele começou a colher frutos das sementes de destruição que ele plantou dentro da sua vida. O texto começa a revelar ainda, aí depois do capítulo 15, que ali ele começa a colher os frutos daquela semente que ele plantou, porque ele estava sendo conduzido para um caminho de morte e destruição. Ele havia plantado sentimentos ruins dentro da própria família, ao redor daqueles que eram seus, para tentar derrubar o trono do pai, para que ele assumisse o poder. E ele estava diante da reta final, daquelas escolhas que ele estava tendo, que o conduziria à morte. O texto começa a revelar que houve uma grande batalha, onde o exército liderado por Absalão se encontra com o exército de Davi, e ali no meio de uma floresta acontece o confronto desses dois batalhões. E é muito interessante que tem um texto ali que vai dizer que naquele dia a floresta matou mais do que a espada. Deus usou a circunstância ao redor para proteger aquele que era escolhido dele. Lá no capítulo 18 de 2 Samuel, a partir do verso 6, vai narrar a morte de Absalão. O texto vai dizer que o exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000, e a batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais do que a espada. E durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. E passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficando pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Olha o que começa a acontecer. Que jeito de morrer! Depois de toda a revolta contra o próprio pai, o texto ilustra algo que é extraordinário. Ele estava andando com a sua mula e, de repente, ele vai passar embaixo de uma árvore e a cabeça dele enrosca em galhos, como se fosse uma forquilha, e ele fica pendurado ali e a mula vai embora.
E ali ele é encontrado por soldados de Davi, que acabam por matá-lo. Queridos, talvez Absalão não imaginasse o caminho que ele estava traçando. Anos atrás, quando ele descobre que a sua irmã Tamar havia sido abusada por Amnon, ele talvez não tivesse ideia no caminho de destruição e morte que ele estava vivendo. Guiado por sentimento de ódio, de vingança e de poder, ele não imaginasse talvez que aquilo levaria à morte. Queridos, quando nós somos guiados por esses tipos de sentimentos, nós estamos traçando um caminho que pode nos levar à morte e à destruição. E é diante de uma reflexão como essa que eu queria levar você a pensar e levar você a refletir sobre sentimentos dentro do seu coração. Quais são as portas que você tem aberto no seu jeito de viver a vida e que tem levado feridas ao seu coração? Quais são os sentimentos que têm assumido o controle da sua vida e das suas decisões? Quais são os caminhos que você tem colocado o seu jeito de viver e tem levado você a sofrer dores dentro do seu coração por estar caminhando a vida do jeito que você quer e não do jeito que o Senhor deseja? Onde as suas escolhas têm levado você? Por quais caminhos as suas escolhas têm conduzido o seu jeito de viver a vida? Quando eu olho para a vida de Absalão, lá no início, no capítulo 13, de 2 Samuel, quando acontece aquela barbárie com Tamar, ele estava diante da circunstância de buscar ao Senhor e clamar a vontade de Deus, mas ele não o fez. E isso o conduziu a viver uma vida de angústia, de dor e de morte. Você que acompanha essa mensagem, talvez em algum momento da sua vida, você foi ferido por sentimentos de ódio, por sentimentos de tristeza, de dor. E talvez Deus tenha trazido você até aqui, porque talvez esse seja um momento de você apresentar as suas dores, as feridas da sua alma diante de Deus, para que elas parem de influenciar o seu jeito de viver. Hoje, quando você olha para dentro da sua vida, você consegue identificar alguma ferida aberta dentro do seu coração. Talvez hoje Deus vai levar você a identificar o nome dessa ferida. Talvez o nome dessa ferida seja sentimento de traição, de falta de perdão, de ira, de ódio. Talvez sejam sentimentos de abuso, de rejeição, e que isso tem influenciado o seu jeito de viver. E num momento como esse, Deus está dando a oportunidade a você de apresentar as suas feridas diante do trono de Deus. Talvez essa dor da sua alma tenha levado você a nutrir sentimentos destrutivos. E hoje a percepção que você tem é que ao invés de melhorar, parece que tem piorado. E o vazio e a angústia só tem tomado conta dentro do seu coração, e a sensação que você tem é que você está trilhando caminhos de morte, se deixado levar por ódio, vingança, sentimento de poder, de tristeza no mais profundo da tua alma, caminhando rumo à morte. Existe um caminho de destruição, que existe sim esse caminho que pode estar roubando a alegria do seu coração. E você já não sente mais prazer em viver a sua vida. Absalão, ele trilhou por esse caminho. E ele foi tão enveredado por esses sentimentos que ele não conseguiu enxergar uma outra opção. Mas hoje, numa noite como essa, aprendendo com a história daquilo que aconteceu com Absalão, Deus ele abre a porta para que nós possamos fazer uma outra escolha. E talvez a escolha que você precisa fazer ao identificar feridas na sua alma é lançar sobre o Senhor toda a sua angústia, apresentar diante do Senhor um fardo que talvez tenha sido pesado demais de carregar. E hoje é um momento em que você precisa clamar a Deus e entregar completamente a direção da sua vida nas mãos do Senhor. E você vai aprender a confiar na vontade de Deus.
Quando eu olho para a vida de Davi, ele viveu o ápice de um relacionamento profundo com Deus e a dor por ter errado os caminhos do Senhor. Mas ele confiava e se apresentava a Deus com um coração ensinável para que o Senhor o moldasse. E tem um momento ali, lá no Salmo de número 32, onde Davi ele abre o seu coração, e talvez esses versículos do Salmo 32 serão aqueles que serão aplicados a você, à sua vida e ao seu jeito de viver nessa noite. O texto vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Aí o versículo 5 vem algo extraordinário, diz: olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Será que ao olhar para a sua história existe algo que você precise apresentar diante de Deus para que possa haver perdão e restauração completa na sua vida? Tem pecado aí que precisa ser resolvido dentro do teu coração. Tem pecado que foi gerado pelas escolhas ruins que você fez, talvez baseado em seus sentimentos, por atitudes guiadas e movidas por sentimentos destrutivos. Deus está dando a oportunidade a você de hoje, antes de você dormir, você se ajoelhar diante do Senhor e confessar, abrir o seu coração, o mais íntimo do seu ser, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa fluir dentro do seu coração. Haja diferente de Absalão. Haja como Davi, confie no Senhor e apresente os seus motivos e creia que esse Deus que te ama irá mudar o seu coração, curar as feridas da sua alma e conduzir você aos caminhos de vida que Deus, o Senhor, tem para você, ao caminho da restauração, da paz, da alegria, da convicção e certeza da presença de Deus, livrando você de caminhos de morte e de destruição. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua história e abençoe as suas decisões que serão tomadas do jeito de Deus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Deus. Cada vez que eu tocar, lembra-me
serei tuas luzes, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, Este é o meu querer. Eu espero que você tenha sido abençoado, né? E que você possa fazer uma reflexão dentro do teu coração e ainda hoje ter uma boa conversa, um bom momento de oração, um tempo de orar ao Senhor, apresentando coisas aí dentro do seu coração, né? Você é nosso convidado para estar conosco neste fim de semana. No sábado nós teremos aqui o jantar romântico. Você é convidado, talvez, se você queira participar e está acompanhando essa transmissão, você pode mandar uma mensagem no nosso chat e nós vamos dizer para você como é que você faz, mas nós estaremos reunidos aqui no sábado e no domingo às 9h e 19h30 nós estaremos reunidos aqui de manhã com a Escola Bíblica e às 19h30 com a celebração do culto ao nosso Deus, onde nós bendiremos o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua história e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.